Boa noite, meus amigos. Boa noite, Andréia. Boa noite, Débora. Marta. Boa noite, Carla, Maritza. Lucinha. Boa noite, Jô, Dan. Vamos hoje para a conclusão do nosso estudo da sequência, dos 3 encontros virtuais sobre a emancipação da alma. Lídia, boa noite, Ângela. Amados, vamos fazer a nossa oração. Os companheiros ainda devem estar entrando, acessando, mas a gente já pode ir iniciando os nossos trabalhos. Boa noite, Nilda. Jesus, amado Mestre, aqui, Senhor, uma vez mais, na oportunidade renovada do estudo da Tua doutrina, do Consolador prometido por Ti há 2000 anos. Acalente, Senhor, os nossos corações na noite de hoje, amplie a nossa compreensão para melhor aproveitarmos estes instantes em que Te dedicamos a atenção plena. Fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amigos, estamos todos bem? Espero que sim. Boa noite, EV. Hoje a gente está concluindo o estudo, que foi uma sequência de 3 encontros, foram 3 quartas-feiras, em que nós nos dedicamos à compreensão dos fenômenos de emancipação da alma. Então, fazendo um breve retrospecto do nosso primeiro encontro até hoje, nós conversamos no primeiro encontro sobre sono e sonhos. Fizemos essa distinção, de que o sono é o instrumento físico, biológico de reparação do corpo, e que o sonho vem a ser a recordação da vivência do espírito no seu momento de provisória libertação. Falamos um pouco sobre as nuances de sonho e sonhos, está até gravado aqui na nossa página, a página da casa. Na semana seguinte, que foi a semana passada, nós conversamos um pouco sobre a letargia e a catalepsia, que nós aprendemos também que são fenômenos de emancipação da alma. A letargia cometendo a integralidade das funções vitais, uma suspensão completa das funções vitais do corpo, dando a impressão de que o corpo num processo completamente inerte, e a catalepsia já na sua suspensão parcial das suas funções vitais. Usamos até como exemplo a própria hipnose, como exemplo de catalepsia do nosso tempo, dentre outros. E hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista, finalizando assim os fenômenos de emancipação da alma que nós temos retratados no Livro dos Espíritos,
lá a partir da questão 420 e 422. E como hoje nós estamos finalizando esse ciclo dos 3 encontros, a gente vai propor o seguinte: nós faremos, né, as abordagens de referente a esses 3 institutos, a esses 3 fenômenos, e depois a gente vai abrir um momento, né, para que a gente possa ter a oportunidade de estar fazendo algum questionamento, alguma ponderação. Alguém às vezes tiver alguma dúvida do primeiro encontro, que falou sobre a letargia, né? Sobre o primeiro encontro que falou sobre o sono e sonhos. A gente sabe que causa muita curiosidade ainda esse assunto do sono, dos sonhos, dos pesadelos e da catalepsia, da letargia. Trouxemos até um exemplo bíblico, né? E se alguém tiver alguma dúvida que a gente possa estar compartilhando, é só colocar aqui, mas a gente vai dedicar um momento específico para isso, já que a gente está finalizando o estudo desses fenômenos na noite de hoje. Tá bom? Bom, vamos falar hoje sobre os 3 pontos, os 3 fenômenos de emancipação da alma, que são os 3 últimos que restam, né? Falamos sobre sonhos, falamos sobre catalepsia, letargia, agora vamos falar sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista, que possuem uma aplicabilidade, a primeira muito mais do que as últimas 2, no nosso cotidiano, né? E a gente vai começar com o sonambulismo, que é um assunto em que nós tratamos comumente quando nos referimos a alguém que é muito mal dormir, né? Ah, fulano é sonâmbulo, e esse fulano ele fala muito à noite, ele acorda e ele anda pela casa, né? Nós tivemos casos, inclusive, de jovens sonâmbulos que pularam da cama, abriram a porta da casa, pularam o portão e foi ainda para a rua. A mãe que teve que acudir, pedindo para que ele fizesse a gentileza de acordar, porque ele estava dormindo. Mas o sonambulismo é um fenômeno de emancipação da alma, e a gente traz como conceito a própria compreensão do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec nos diz de que o sonambulismo é um estado de independência do espírito, mais completo do que o sonho, estado em que maior amplitude adquirem as suas faculdades. Então, enquanto o sonho de uma recordação de uma experiência vivenciada pelo espírito no momento do sono, no sonambulismo, as percepções do espírito estão muito mais afloradas, estão estendidas. E como o espírito ele está muito mais imerso no mundo espiritual, ele muitas vezes necessita do corpo físico para fazer algumas coisas, para falar algumas coisas, e o corpo acaba recebendo essas impressões diretamente. Por exemplo, tem sido muito comum pessoas terem pesadelos e saem dormindo e saem correndo pela casa. Essa atividade de correr pela casa é uma atividade que está sendo vivenciada na plenitude pelo espírito. Mas ele, como está ainda muito atrelado à matéria, ele utiliza-se da matéria para dar vazão àquela iniciativa de sair correndo, de se evadir, né? Isso de correr, a gente pode estar falando também do ato de pronunciar palavras, né? Enfim.
E aí, a gente gostaria além de trazer essa compreensão basilar de que o sonambulismo ele tem esse caráter natural e ele tem também um caráter energético, né, que é o sonambulismo induzido, que a gente pode entender até em um processo mesmo mediúnico, em que o médium se desdobra e ele começa a registrar para as pessoas que estão ali a sua vivência enquanto espírito. Percebamos que ali o corpo está inerte, diferentemente da dupla vista que nós veremos à frente. No sonambulismo, o corpo está completamente adormecido, as suas faculdades estão inertes e o espírito está vivenciando aquela experiência e ele consegue traduzir aquilo para o corpo. Então, o que ele fala, o corpo reproduz, mas o espírito não está ali. Está ocorrendo um processo sonambúlico, muito conhecido como desdobramento. Ok? E a gente gostaria de trazer aqui um ponto que seria um ponto até um tanto quanto polêmico, né? Mandando um abraço, uma boa noite para Luiz, para Fábio, Átima, Graziele, Tereza, o pessoal que entrou agora. E um ponto que a gente julgaria aqui como polêmico é o seguinte: se no sonambulismo o espírito ele tem essa faculdade de estar liberto provisoriamente e dentro de certos limites, né, do corpo, e ele consegue trazer para o espírito, para o corpo, as suas impressões, a ponto de se utilizar do corpo físico, para fazer determinadas coisas, pronunciar determinadas palavras, enfim. Imaginemos que a gente esteja altamente obsidiado e a gente mora em um apartamento no 14º andar. E o nosso obsessor tem o propósito nessa encarnação, vejamos como que isso é sensível, hein? E até complexo. Suponhamos que o obsessor tenha o propósito dessa encarnação de fazer com que a gente cometa o suicídio. E a gente adentra num estado de sonambulismo. Seria possível que o obsessor conseguisse nos induzir para que nós, enquanto sonâmbulos, cometêssemos suicídio? Ou seja, o espírito amedrontado pelo obsessor, ou então envolvido por ele, é de tal forma influenciado que ele pode comandar o corpo e se atirar pela janela, causando o seu suicídio? Será que seria possível? Percebamos como que isso é complexo. Porque quando a gente fala de sonambulismo, dá a entender que o espírito, que o corpo está literalmente entregue ao espírito, né? De fato está. Mas, especificamente nesse caso, a gente já começa a trazer a compreensão de que não seria possível, neste caso, o suicídio. Por quê? Porque no momento em que nós estamos no estado de vigília, nós também temos o amparo e a proteção dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, né? Então,
como nós temos uma proteção necessária, não nos parece possível que os espíritos superiores, os nossos espíritos familiares, o nosso próprio anjo da guarda, permitiria aquela ação de forma passiva. Uma coisa é quando nós estamos conscientes e a gente decide cometer o suicídio. Aí é um livre-arbítrio. Mas uma vez que a gente esteja no momento do estado de vigília, do sono, emancipado, e a gente estando literalmente influenciado por um espírito infeliz, não nos parece possível que a gente esteja totalmente entregue à própria sorte em um ato tão grave quanto esse, que é o suicídio. Certo? Então não é porque nós estamos em um processo sonambúlico que qualquer coisa pode vir a acontecer com a gente, porque nós temos as nossas proteções. Nós temos espíritos que possuem como compromisso da encarnação nos tutelar. Ok? Tranquilo quanto aqui? Então, nós nunca podemos negligenciar a força do bem. A ordem maior é infinitamente mais poderosa e ela é soberana. Tá bom, meus amigos? Então, no sonambulismo, nós temos exatamente essa emancipação completa, essa emancipação mais ostensiva do que no sono, certo? Mas ainda estamos limitados às atitudes do próprio espírito. O corpo que reflete. Então, o estudo ele é progressivo na compreensão da emancipação da alma. Por isso que nós começamos a falar sobre o sonho, porque o sonho está em um primeiro estágio de complexidade dessa emancipação. No sonambulismo, já é mais aflorado, o espírito está mais liberto do corpo e, com isso, ele acaba influenciando de maneira muito mais drástica o corpo do que no sonho. Embora no sonho a gente também possa ter alguns espasmos, algumas repercussões. Mas o processo sonambúlico é um processo que está mais... o espírito está imerso mais ostensivamente e repercute isso no corpo. Tá bom? A Débora trouxe uma questão aqui, a gente coloca isso daqui a pouquinho, tá, Débora? Na parte das perguntas e dos questionamentos. Então, ao falarmos aqui sobre o sonambulismo, o que os espíritos nos dizem, né? No sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. Ou seja, a diferença entre um e outro é muito tênue, a linha é muito tênue, a diferença é muito pequena. O que caracteriza é o grau de intensidade desse desdobramento, dessa emancipação. Certo? Então, isso a gente está falando do sonambulismo. Pessoas que são muito sonâmbulas, digamos assim, ou seja, que se movimentam muito durante o sono, são pessoas que, enquanto espírito, no momento do sono, estão em atividades incessantes. E daí a necessidade de se pensar com mais cautela nas orações antes de dormir, na leitura mais edificante, em ouvir uma página, a necessidade de nós nos prepararmos para dormir. É muito importante isso. Tudo bem? Bom, se no sonambulismo nós temos
esse caráter que é um tanto que mais acentuado do que o sonho, Allan Kardec nos traz o aspecto do êxtase. Tá? E o que vem a ser o êxtase? O êxtase é o despreendimento completo do espírito ao corpo, embora ainda ele esteja vinculado. Só que, se numa ordem gradativa, a gente tem o sono, que é a percepção da vivência espiritual. Depois nós temos o sonambulismo, que é uma vivência mais ostensiva e que repercute muitas vezes no nosso processo biológico, na máquina, no corpo físico. E no êxtase, nós estamos falando de um mergulho integral do espírito nos ditos mundos invisíveis. Então, no aspecto, no êxtase, no plano conceitual, o que nós temos? Que se o sonambulismo é um sonho apurado, o êxtase é um sonambulismo apurado. A alma do estático, diz Allan Kardec, é mais independente. Trata-se de grau mais avançado da emancipação da alma. Então, de todas as formas e os fenômenos que nós estudamos de emancipação da alma, o êxtase é o mais ostensivo. E aí a gente pode trazer um exemplo para a gente compreender isso, porque uma característica do êxtase, lembra que nós falamos que no sonambulismo o espírito, embora muito mais liberto do que o sono, ele encontra certos limites. Esses limites, eles são de ordem até terrestre. O sonambúlico, via de regra, ele não consegue extravasar o limite da Terra. Mas aquele espírito que está no processo de êxtase, ele consegue extravasar o limite do mundo em que ele habita. Vejam que interessante. Ele consegue visitar mundos distintos. Ele consegue visitar outros planetas, obviamente, desde que haja uma sintonia fluídica, porque nós já sabemos que cada espírito possui o seu perispírito, que é formado pelo fluido universal, e esse fluido universal é compatível com o mundo em que esse espírito habita, certo? Por isso Jesus precisou de tanto tempo no processo que nós falamos semana passada, de compactação do seu perispírito, para que ele pudesse encarnar na Terra. Então, é necessário que haja uma forte semelhança fluídica do mundo em que o espírito habita para o mundo em que ele deseja visitar, ou para que ele saia da Terra. William, mas isso é uma coisa tão ilusória, né? Parece que isso não acontece, é difícil. Será? Quem aqui não ouviu aquela história em que Chico pede a Emmanuel para conhecer outros mundos? E Emmanuel então chama Chico para um passeio, depois de ele muito insistir. E aí Chico percebe que ele e Emmanuel, obviamente em espírito, né, vão se distanciando do limite da Terra, se distanciam e percebem que a Terra se torna um ponto minúsculo
E Chico chega a um momento que Chico fica estafado, ele se cansa. E há aquela brincadeira de que ele pede a Emmanuel para voltar para tomar um cafezinho. Tamanho o esforço que Chico estava fazendo naquele processo daquela viagem interplanetária, né? Na verdade, extraplanetária, na verdade que é. Então ali a gente já entende que Chico Xavier, vejamos como que isso é interessante. Chico Xavier, embora tivesse uma mediunidade excepcional, Chico ali estava num processo de êxtase. Porque o que caracteriza o êxtase não é apenas essa liberdade da emancipação, mas é exatamente essa possibilidade do espírito se evadir dos limites da Terra e até de visitar outros mundos. Isso é o êxtase. Na compreensão que nós temos do Livro dos Espíritos, Allan Kardec caracteriza ele diferencia o êxtase do sonambulismo exatamente quanto a essa possibilidade extraterrestre de se adentrar e de conhecer e devasar outros campos. Então, o espírito que está em êxtase, ele está literalmente desdobrado, embora ainda vinculado ao corpo físico, pelo cordão fluídico, que se chama de cordão de prata, porque se ele não tivesse o cordão, ele estaria desencarnado. Muito bem. E aqui sim, no êxtase, nós temos uma possibilidade até de suicídio. Mas é um suicídio romântico. Vejamos o despautério que eu estou tendo aqui. Uma expressão que, né, é como se diz na composição de música, a licença poética, né, que eu estou me utilizando de uma licença doutrinária que eu julgo ter. Existem situações em que o espírito, a ele é dada a oportunidade de conhecer mundos superiores. E ao conhecer os mundos superiores, ele pode ficar tão encantado com aquilo, com aquela realidade, que ele pode optar por não voltar. E se ele opta por não voltar, o corpo mesmo tem um certo limite. E se o corpo, biologicamente, não for novamente habitado por um espírito, o corpo desfalece, ocorrendo então a morte. Mas William, será mesmo que isso é possível? Livro dos Espíritos. Olha, questão 440, Livro dos Espíritos. O espírito, Kardec pergunta, o espírito do estático, e aqui é estático com X, não é o estático com S, que é o parado. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Resposta dos espíritos: sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados. O que a gente falou ali mais cedo? Da necessidade de compatibilidade fluídica, é isso que ele está dizendo. Esses mundos, por mais meritórias que sejam as minhas razões, e por mais bom que eu seja, eu tenho uma limitação ao adentrar a certos mundos. Abrindo um parêntese, nós não temos casos nas obras de André Luiz de espíritos superiores
que eles não podem se aproximar muito de certas regiões umbralinas? Porque se eles se aproximarem, eles explodem certas regiões umbral, energeticamente falando. É isso. A incompatibilidade é tão forte que os espíritos superiores, eles explodem certas regiões umbral em que a incompatibilidade energética é flagrante, dá choque, energiza e dissipa. Fechando parênteses. Então, há essa possibilidade do espírito, ele se encanta, ele vai para um outro mundo e ele fica lá maravilhado. Imaginemos nós, por exemplo, tem uma informação que no plano superior, nas altas esferas, os apóstolos de Jesus, Simão Pedro, João, e ao que consta, Emanuel também participa, eles fazem um estudo do Evangelho. Eles fazem um estudo do Evangelho. Imaginemos o que seja um estudo do Evangelho com João Evangelista, Pedro, Emanuel. A vantagem de se pedir a Emanuel para ler a página, ele já sabe de qual. Estou brincando. Imaginemos, né, que riqueza representa um estado desse. A gente participando de uma reunião desse, a gente fica maravilhado e a gente não queria voltar. Vou voltar para a Terra para participar de estudo do Evangelho, domingo de manhã, no Maria Frank. Assim, né? Acaba sendo um distanciamento flagrante. Então, muitos espíritos ficam tão fascinados com aquilo que eles causam até dificuldade de retornar. Né? Dificuldade de retornar. Aí nós temos a questão 442, né? Que é do Livro dos Espíritos. O que diz os Espíritos? O que Kardec pergunta? Se deixasse, ainda nesse caso de que ele está encantado, se deixasse o estático entregue a si mesmo, poderia sua alma abandonar definitivamente o corpo? Perfeitamente, poderia morrer. O que seria esse abandono voluntário do corpo? Suicídio. É um suicídio romântico que nós apelidamos aqui. Apenas o conteúdo de uma breve brincadeira, né? Por isso é que preciso se torna chamá-lo a voltar. O Espírito dizendo. Apelando para tudo que o prende a este mundo, fazendo-lhe sobretudo compreender que a maneira mais certa de não ficar lá onde vê que seria feliz consistiria em partir a cadeia que o tem preso ao planeta terreno. Ou seja, você quer muito ficar aí, mas você não está aí pela via natural, você tem que voltar, cumprir com seus propósitos aqui, para que você possa ter o direito de habitar esse mundo. Senão você estaria na condição de estrangeiro irregular, a ponto de ser extraditado, expulso pelo país. É isso? Então, é um exemplo que nós temos aqui desse êxtase, dessa possibilidade, certo? E para a gente finalizar, a dupla vista. A dupla vista é um fenômeno de emancipação da alma, igualmente, porém, se revela
de uma faculdade em que tem o espírito de se desdobrar. E quando nós falamos de desdobrar, é no sentido de ter uma segunda percepção para além daquela do corpo físico. Então, a nomenclatura aqui é intuitiva. Na dupla vista, essa segunda vista é a vista da alma, do elemento espiritual, porque a primeira vista é a do corpo. Então, na dupla vista, que é também uma forma de mediunidade, tipo de mediunidade, o espírito, ele consegue, a alma, né, consegue se deslocar até um local diferente e ele consegue registrar simultaneamente o que está percebendo naquele espaço. É uma ampliação dos sentidos. Dando um exemplo, nós temos 2 ouvidos, né? O meu ouvido direito pode estar ouvindo uma coisa que a minha filha aqui esteja falando. E pode estar ocorrendo um show a 3 quarteirões daqui, e eu consigo, com o meu ouvido esquerdo, obviamente com os 2, mas só para dando um exemplo, eu consigo captar com muito mais nitidez o que está acontecendo naquele show. Né? Naquele show. As músicas. Então, eu tenho uma segunda oitiva. E eu conseguiria registrar aqui o que eu estou ouvindo lá e o que eu estou ouvindo aqui. Esse caso de dupla vista era um caso muito comum. Hoje nós não temos muitos exemplos assim. Pelo menos não que se chegue ao nosso conhecimento. Mas nós gostaríamos de trazer uma passagem que está lá no livro Obras Póstumas, que é um dos registros mais interessantes que nós temos nas obras básicas. Está lá no apêndice das obras básicas, de Obras Póstumas, lá no finalzinho. O que ocorre? Allan Kardec, em dado momento, depois que ele já havia trabalhado na elaboração do Livro dos Espíritos e na elaboração do Livro dos Médiuns, Allan Kardec se dedica a trabalhar em uma obra de um cunho evangélico. Ou seja, ali ele percebia que era necessário uma obra de um cunho estritamente moral. No Livro dos Espíritos, nós temos um caráter muito pedagógico dos ensinos dos Espíritos, por meio de perguntas e respostas. No Livro dos Médiuns, um caráter também muito pedagógico, mas sobre a ótica do médium, de ser o seu instrumento, e de compreender a mediunidade como nós por ela devemos exercê-la. E ele, então, se dedica ao estudar e a trabalhar numa obra no caráter evangélico. Mas ele não conta para ninguém, absolutamente ninguém, sobre essa obra. E nem sobre esse propósito. Ele apenas reúne, chama a sua esposa à época, Amélie, Amélie Boudet, e ele informa que precisaria se ausentar por um período para desempenhar uma nova tarefa. Não fala mais absolutamente nada. E ele escolhe, então, uma casa de campo, na localidade de Ségor. Ele escolhe uma casa de campo muito adequada para exatamente ter esse necessário recolhimento. Ele havia recebido a intuição de que para trabalhar naquela obra ele precisaria se isolar. E ele se isola, ele se destaca. Ele vai para essa casa sozinho, nem a mulher dele ele leva. Porque era necessário esse momento de intimidade.
E Kardec, na verdade lá, né, o senhor Hippolyte, estava nesta casa, distante da sua residência, na outra cidade, e trabalhando nessa obra. Quando uma jovem de inicial V de vida, mas não se traz as informações do seu nome, num respeito profundo à identidade das pessoas, essa jovem, ela vai à casa de Allan Kardec para conhecê-lo, porque eles já haviam trocado cartas. E ela tinha um interesse, um propósito de conhecê-lo. E ele também, de conhecê-la presencialmente. Só que quando ela chega à casa de Kardec, não tinha WhatsApp na época de combinar, estou indo aí hoje, né? Era tudo muito demorado. Quando ela chega à casa de Allan Kardec, ela é informada por Amélie que, infelizmente, o encontro não seria possível, porque Kardec estaria em outra cidade e ainda não havia uma previsão concreta do seu retorno, mas que ele estaria muito frustrado, porque ele gostaria muito de encontrá-la. E essa jovem, ela tinha uma notável faculdade da dupla vista. Ela tinha essa percepção de ter esse segundo olhar com os olhos da alma com muita lucidez. E Amélie, então, Boudet já sabia dessa faculdade dessa jovem. E como nenhuma mulher é curiosa, Amélie Boudet, então, pergunta se ela poderia, vejamos, se desdobrar na segunda vista e ir ao encontro, ir ao local onde Allan Kardec estaria trabalhando. Maritza diz aqui, um exemplo de dupla vista é a pesca milagrosa, onde Jesus não produziu os peixes, mas onde estava. Exatamente, Maritza, perfeito, muito bem lembrado. E aí a senhorita V, né, ela recebe esse pedido de Amélie, no sentido de que sim, se ela poderia ir vê-lo, ou seja, se enquanto alma ela poderia se desdobrar e ir ao local onde Allan Kardec estaria trabalhando. E ela diz perfeitamente, e ela se recolhe, isso está nas Obras Póstumas. Por isso, uma das características essenciais da prática mediúnica é o recolhimento. Ela se recolhe e ela diz, vejo. Ali já é o espírito, a alma, né? Desdobrada. E ela, interessantíssimo, porque ela começa a descrever para Amélie o ambiente, tanto físico quanto espiritual, daquele local onde Allan Kardec estava. Vejamos que coisa extraordinária. Ela diz, no ambiente físico, vejo, está sentado em uma mesa, a cadeira, né, a mesa, e esta mesa, ela está em uma área ampla, num cômodo amplo, cercado por 3 janelas, em que dessas janelas são rodeadas por um jardim belíssimo. E Allan Kardec faz um apontamento porque nessa casa Allan Kardec tinha um escritório. Então o local mais provável que ele pudesse estar seria no escritório, mas naquela ocasião ele não estava. Ele estava na sala, numa mesa, e essa sala com 3 grandes janelas, que não era característica, e um jardim maravilhoso. Há um cenário físico em que a senhorita Anne registra para Amélie. Mas ela conta também, e ela descreve o cenário espiritual. Ela diz que Kardec estava trabalhando numa obra,
nessa obra ele estaria naquela ocasião cercado por uma multidão de espíritos. Vejamos. Cercado por uma multidão de espíritos. Não está falando de alguns espíritos, não. Fala cercados por uma multidão. E que, além dessa multidão, dentre essa multidão, havia um grupo restrito de espíritos, ou seja, um grupo menor de espíritos que cuidavam especificamente da saúde de Allan Kardec. Percebemos quanto que é complexo? Além de uma gama de espíritos, de uma multidão de espíritos, e espíritos obviamente bons, havia um núcleo mais restrito que era especificamente direcionado a cuidar da saúde de Allan Kardec. Além disso, ela diz que naquele ambiente havia, planando no espaço, uma entidade, um espírito, que se destacava dos demais, ou seja, numa posição superior, planando no espaço, em que os demais espíritos ali a ele prestavam deferência. Interessante porque Amélie, diferentemente das mulheres do nosso tempo, era muito curiosa. E ela pergunta para a senhorita se seria possível ela informar qual a obra que Allan Kardec estaria trabalhando. Porque Allan Kardec não tinha falado para Amélie. Por acaso consegue perceber a natureza do trabalho do meu marido? E aí, a senhorita responde, um momento. E aí a senhorita começa a narrar que uma entidade, um espírito, estava olhando para ela e que naquele momento esse espírito segurava um livro de grandes proporções. Grandes proporções. Em que, quando assim que estava segurando esse livro, o espírito, olhando para a jovem, ele abre o livro, esse livro, e ao abrir o livro, estava escrito com letras radiosas a palavra Evangelho. Naquele momento, Amélie sabia que o seu marido estaria trabalhando em uma obra evangélica. Uma mensagem mediúnica é extraída posteriormente de um espírito que diz que uma grande obra chega ao mundo. E depois Amélie se despede dessa jovem e o encontro se finaliza e Allan Kardec, depois vai tomar ciência com a sua esposa desses eventos e fica maravilhado, exatamente pelo caráter da concordância universal do ensino dos Espíritos.
todas as evidências em que demonstram que a jovem não poderia ter ciência dos fatos que narrou se não estivesse lá comparecido como no processo, no fenômeno de dupla vista. Interessantíssimo esse caso. E assim surge a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, vindo ao mundo, editado em 1864. Queridos, caminhando para o nosso encerramento, já estamos quase 1 hora de reflexão. Podemos começar agora ao ponto, da conversa, do questionamento, das dúvidas, das críticas, enfim. E a gente vai trazer aqui um ponto que a Débora trouxe, dizendo o seguinte: meu filho fala muito dormindo, ele tem 10 anos. Semana passada ele falou em uma língua desconhecida. Então, Débora, quando nós estamos com a alma emancipada, o nosso espírito, ele literalmente está com as suas faculdades mais libertas. Então ele se recorda de muitas existências passadas, faculdades são afloradas, então muito provavelmente ele esteja ali apenas registrando um conhecimento de uma outra encarnação de um país distinto, pelo qual ele esteja, que ele tanto que encarnou, ou até que ele pode estar dialogando com um espírito que seja de uma outra região. Perfeitamente possível. Tá? E aí, pela idade dele, por ser 10 anos, é muito importante aquela recomendação da prece, a recomendação da música, da oração, da leitura edificante, tá bom? Mas fenômeno natural, é comum que isso aconteça. Amigos, mais alguma questão? Maritza trouxe aqui o exemplo da peça milagrosa e é fantástico isso. É um outro exemplo muito claro dessa dupla vista, dessa faculdade de Jesus. Muita gente imagina que Jesus colocou o peixe no mar. Não, os peixes estavam lá. Ele visualiza. E por que os apóstolos, os discípulos pegam muitos peixes? Porque ele visualizou onde passava o cardume, Então não ia pegar 1 ou 2, pega logo, joga a rede ali, porque ali está o cardume. Daí a quantidade de peixes. Amigos, mais alguma questão? Alguma crítica, sugestão? Que a gente possa estar tratando nesse finalzinho aqui? Não? Bom, então a gente está finalizando, agradecendo a companhia dos amigos. A gente espera honestamente que a gente tenha sido útil nessas reflexões e permaneçamos estudando a doutrina espírita e que possamos passar por estes momentos de isolamento com muito equilíbrio, com muita oração, com boas vibrações, que é disso que o nosso planeta precisa. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu o poder e a glória para sempre. Obrigado, Jesus, uma vez mais, pela doutrina espírita que acalenta os nossos corações, que ilumina a nossa compreensão. Que possamos ser instrumentos, Senhor, da vossa paz. Fique conosco, Jesus. Adormeça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos,
Uma boa noite a todos, um abraço, Maritza. A gente que agradece a oportunidade da troca, da presença, é muito importante isso. A gente poderia até fazer a gravação e depois colocar no YouTube, mas esse formato da live, da troca, da companhia, literalmente ao vivo, é muito interessante, muito importante. Um grande abraço, Débora, Ângela, Deus te abençoe também. Jô diz, certo dia, anos atrás, recebi a visita da minha avó desencarnada que me levou até um hospital no mundo espiritual. Que coisa boa, hein, Jô? Coisa boa. Um abraço, Andréia, Débora, Enilda. Queridos, um abraço a todos. Esses 3 encontros foram muito interessantes, muito proveitosos, despretensiosos, apenas iniciar as nossas reflexões e a gente vai continuar conversando. Vamos pensar em novos temas, em novas oportunidades, novos assuntos. A gente está aqui conversando com os amigos lá da doutrinária sobre uma oportunidade para a gente conversar sobre a entrevista com o espírito de Júpiter, que tem numa revista espírita, muito interessante, em que a gente tem informações concretas como é que é no mundo espiritual. Eu acho que todos nós gostaríamos de saber, né? E é uma entrevista que Allan Kardec nos traz de perguntas e respostas, literalmente, e o que o Espírito nos diz como que é a vida lá em Júpiter, que é um mundo mais evoluído que a Terra. Vamos pensar, viabilizar uma oportunidade para a gente estar juntos, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais.